A Colônia Cecília foi a única experiência anarquista do Brasil e aconteceu entre os anos de 1890 e 1894. Os seus ideais eram baseados na liberdade de vida, amor e trabalho, para que todos os integrantes vivessem de maneira igual em sociedade. A experiência chegou ao fim por falta de insumos básicos e rixas religiosas com a comunidade vizinha de... Eu acho que hoje a Colônia Cecília está num pouco de cada um de nós, porque ela está nessas conquistas que nós temos, tem muito hoje que a gente encontra, a liberdade da mulher, a expressão, que antigamente você não podia falar nada, o casamento era eles fizeram com que o casamento não fosse eterno, quando se quisesse separar, se separava, e eu acho que nós estamos com hoje nós temos bastante parte desse conceito anarquista da Colônia Cecília hoje no nosso dia a dia. Então, a história da Colônia Cecília, ela nasceu do sonho de Giovanni Rossi. Ele já quando criança acompanhava atentamente o movimento anarquista na Europa. E à medida que o Giovanni Rossi foi crescendo, ele foi se interessando cada vez mais pelas obras que versavam sobre o anarquismo. Juntamente com essa ideia anárquica, é um estudo acadêmico, então é um estudo antropológico, sociológico, filosófico, científico, tanto que aqui na Colônia Cecília houve uma mostra heterogênea. Havia engenheiros, havia trabalhadores braçais, havia professores, havia veterinários, agrônomos, uma amostra da sociedade de todas as profissões. E o Giovanni Rossi, como um cientista social, ele apenas observava como que essas pessoas interagiam com essas diferenças. Por exemplo, o trabalhador braçal com o engenheiro, o analfabeto com o que tem um curso superior. Como que o ser humano convivia com essas diferenças? Essa vila que se forma, essa Colônia Cecília, ela tem momentos distintos, momentos em que havia poucas pessoas e momentos em que havia muitas pessoas. Algumas pessoas chegavam e partiam no dia seguinte, outras chegavam e ficavam uma semana, um mês, um ano. Nem todos os que vieram tinham esse ideal anarquista. Alguns vieram por curiosidade, porque as condições de vida na Europa eram condições muito precárias, por conta da miséria, por conta de tudo que estava acontecendo. E aí o Giovanni Rossi ele deixou muitos registros do que foi essa história. E aqui nós temos uma maquete da Colônia Cecília, e ela foi feita exatamente conforme o Giovanni Rossi descreveu. Então aqui nós temos uma maquete que foi concebida de acordo com a descrição feita por ele. Aqui nós temos o salão, o barracão, que ele colocou de Casa do Amor, o nome de Casa do Amor, como se fosse esse espaço aqui. E esse barracão, essa Casa do Amor, ela era o ponto de encontro. Então, as casas eles usavam apenas e tão somente para dormir. E todas as refeições eram feitas nesse barracão coletivo. Por que isso? Porque
Quando havia fartura, todos se fartavam. Quando havia miséria, todos repartiam o pouco que tinha. Vivendo conforme a sociedade vivia, enquanto nessa casa existia muita fartura, aqui existia muita miséria. Então, para combater esse projeto social, a ideia é que as refeições fossem feitas todas dentro desse barracão coletivo. E com isso, eles construíam um espírito de fraternidade. A história da única experiência anarquista do país continua viva e muito presente no imaginário dos palmeirenses. Para preservar o acontecimento, moradores desenvolveram produtos em homenagem à colônia, que em suas logomarcas é possível observar o símbolo do anarquismo em evidência. Entre os produtos podemos citar vinhos, cervejas e até mesmo refrigerante Cine Gengibirra, que teve suas primeiras produções na colônia Cecília por meio de uma família anarquista. E a questão da parceria com a Rosane, com a cerveja Anarco, como que começou? Então, a Rosane já tem uma proximidade com a gente há bastante tempo já, somos amigos e ela já era cliente nossa do nosso trabalho, do nosso emprego, que é a queijaria da cooperativa, e quando a gente começou a fazer cerveja, a gente se identificou com mais um produto que a gente tinha proximidade. E logo um ano depois que a gente estava no mercado, ela nos fez um convite de lançarmos uma cerveja juntos, porque ela tinha uma vontade de ter uma cerveja agregado a seus movimentos porcadeiros, e ela queria fazer essa homenagem para resgatar aí essa história da colônia Cecília. E aí a gente se reuniu, eles trouxeram a receita, então a receita é totalmente deles, e a rotulagem, a homenagem também é deles, e nós entramos com o processo produtivo, que é a fabricação, e juntos a gente comercializa então essa rotulagem dessa cerveja tipo IPA, que é uma cerveja inicialmente inglesa,
mas que hoje tem aí esse apelo mais regional. E vem muitos turistas aqui, né, para a colônia Vitomarsum, para conhecer aqui a cervejaria também. Como que é a reação deles quando eles verem uma cerveja Amarco? Porque aqui em Vitomarsum o pessoal, né, é bem alemão, acho que também bem religioso, né? A nossa colônia, assim, ela tem 68 anos, foi conhecida nacionalmente, mas principalmente aqui na nossa região, que é Curitiba e Paraná, com a produção de laticínios de extrema qualidade. Então, o consumidor lá em Curitiba, por exemplo, Ponta Grossa, Palmeira, sempre classificou os produtos vindos da colônia como produtos de qualidade. A nossa formação da colônia é basicamente menonita, né? E que esse produto, bebida alcoólica, no nosso caso cerveja, que é um fermentado de cereais, foi algo que inicialmente gerou de certa forma um impacto, né? Para algumas pessoas curiosidade, para outras felicidade, né? Porque teríamos um produto alcoólico que tem nacionalidade e cultura alemã, apesar de que a nossa colônia vem do norte da Alemanha e não do sul da Alemanha, como é conhecido, né, a região da Baviera, mais cervejeira. Então a gente teve nesses 2 primeiros anos essa adequação, né, e fomos aceitos aos poucos, claro. A gente respeita opiniões contrárias, né? Nunca a gente vai agradar a todos, mas especialmente quando nós lançamos com a Rosane essa rotulagem dessa IPA, né, com um apelo anarquista, a gente teve bastante controvérsias. Então muitas pessoas falaram, vocês são anarquistas, vocês não seguem a nossa religião. Então para quem a gente tem acesso, a gente vai explicando, né, que a gente fez uma parceria para resgatar e para contar para todos nós, inclusive a colônia e os visitantes, os turistas, que nós tivemos, né, na nossa cidade um movimento anarquista há muito tempo atrás. Então muitas pessoas, principalmente na nossa geração que é a mais nova, não sabe disso, né? Então muitas pessoas às vezes se assustam e logo depois a gente conta a história e as pessoas ficam novamente tranquilas. E aí levam a cerveja porque gostaram da história, né? Querem ter na sua prateleira, querem presentear um amigo, um parente. Então, de fato, tem algumas pessoas que são contrárias, mas a grande maioria compra sim a cerveja, sem dúvidas. Você acha que essa produção da cerveja, essa homenagem, é uma forma de manter viva a história da colônia Cecília? Com certeza, sem dúvidas nenhuma, porque como eu falei, as pessoas chegam aqui sem saber da história. E aí você fala, olha, você soube que teve um movimento anarquista na nossa cidade em 1890, parará, parará. Aí as pessoas, sério? Então a gente percebe que eles já viram uma vez falar sobre anarquismo, mas não sabiam que foi aqui. E aí eles se deparam com a localidade que eles estão visitando. Então a gente percebe que eles ficam, de certa forma, satisfeitos em saber isso. E aí, com isso, a gente vai fazendo com que a história seja, ao mesmo tempo, resgatada, mas que ela ganhe força, né? Ela, novamente, é contada para as pessoas. Por exemplo, nós falamos que tem um livro que conta a história da colônia Cecília. Mas como que você vai fazer todos os turistas sentarem na tua frente e ler um livro de 600 páginas? Então, através da cerveja, através do produto que a gente faz, porque as visitas que nós recebemos são pessoas que têm interesse pelo produto cerveja. Então, junto com isso, eles levam um pouco da bagagem da nossa história. E isso é único, assim. Como que você definiria a colônia Cecília em uma palavra? Em uma palavra? É difícil, né? Eu acho que uma realidade, talvez uma realidade, e aí eu já estou fugindo de uma palavra, né? Mas eu acho que uma realidade que muitas pessoas vivem hoje, na atualidade, 2019, e que quando você fala do anarquismo, eu sou contra, aquilo lá não era bom ou não concordo, mas acabam vivendo isso hoje com outro nome, com outra forma, com outra condição de vida, né? Então eu acho que resume-se a uma situação que aconteceu e que não fez mal a ninguém, né? A colônia está presente, né, na história do nosso município, né? Então já conhecia essa história há algum tempo e quando comecei a fazer alguns eventos para contar histórias, aí não podia deixar de falar sobre a colônia, né?
E quais foram esses eventos que você começou a fazer? A cada 2 anos tem um encontro dos estudiosos do anarquismo em Palmeira, com o professor Arnoldo Monteiro Bá. E já os 2 últimos encontros eu cozinhei para eles, né? Fiz o jantar anarquista, um jantar onde eu faço o jantar, as pessoas comem e cada um paga o que acha que pode, deve ou que vale o jantar, né? Então, como era nos moldes do anarquismo. E você que começou a questão da cerveja anarquista, como que se deu esse processo de criação dela? Então, eu já fazia cerveja de panela, né? E meu filho começou a fazer comigo. E a gente gosta muito de IPA, né? Então começamos a fazer a cerveja já procurando um nome para ela, né? Como que a gente ia chamar essa cerveja? E coincidiu da gente fazer o evento dos porcadeiros, o Porcadeiros Anarquista. Então casou a ideia, não, essa cerveja vai ser a cerveja com o nome anarquista. E o que é esse evento Porcadeiros? Esse é um grupo de chefes, cozinheiros, cervejeiro, historiador, tem cuteleiro. São vários amigos que a gente se reúne para fazer um evento gastronômico, mas que todos eles têm um fundo cultural, né, de contar alguma história, de mostrar alguma tradição para as pessoas. Por que você resolveu abrir um restaurante, uma confeitaria em homenagem à Colônia Cecília? Eu tenho o restaurante Anarco em memória da Colônia Cecília, que eu tenho todo o acervo, sempre tentei preservar. Ele tem está praticamente quase fazendo 30 anos já aqui no mercado municipal. E a Colônia Cecília menos tempo, faz uns 18 anos que a gente tem. E para preservar, eu acho interessante, ela sempre fez parte da minha história, desde criança, eu sempre convivi lá. E eu continuei depois a abrir um restaurante, porque eu tive a inspiração, inclusive, da minha avó, que cozinhava muito bem. Inclusive, eu sempre falava que eu sempre tinha alguma coisa boa, dizia assim, quando eu fazia alguma coisa, assim, você tem que ser parente da Artusi. Mas eu nunca entendia o porquê eles me falavam Artusi. Depois eu vim descobrir que o Artusi era um grande gastrônomo que vem da Itália, ele tem livro escrito em 1880, o Peregrino Artusi. Então eu descobri que a minha avó era prima dele e teve toda essa convivência gastronômica. Então eu tentei trazer essa parte gastronômica, histórica aqui para o restaurante Anarco. Apesar de pouco a ser divulgada, né? Tem vários meios que divulgam, mas eu acho que tem muito mais para divulgar. Eu acho que tem bastante gente que realmente conhece a Colônia Cecília, e a maioria das pessoas que vêm aqui, elas vêm realmente já sabendo alguma coisa. E se não conhece, ela começa a ficar lendo, vendo, daí ela começa a se interessar, querer saber mais. Mas eu acho que tem bastante coisa ainda para ser mostrado ainda, para bastante. Então foi assim, como tem aqui um museu Sítio Minguinho e são vários memoriais, eu sempre recebendo grupos, e as pessoas chegavam aqui e elas queriam saber sobre a Colônia Cecília. E eu, tendo nascido em Palmeira, às vezes eu me sentia constrangido por não conhecer essa história. E como eu havia escrito já vários livros, aí eu pensei, puxa, mas não é possível, né? O museu aqui com tantos memoriais, tão pertinho de onde foi a Colônia Cecília. Então eu tomei para si como um desafio. E aí durante anos, aí eu pensei, puxa, vou fazer um memorial para a Colônia Cecília. Naquela época não existia o memorial que a prefeitura fez. Então, mas para fazer esse memorial eu precisava conhecer a história. Aí eu me debrucei na história durante vários anos, comecei a fazer uma pesquisa, mas eu queria fazer uma pesquisa, eu queria entender como foi o cotidiano
né, desses anarquistas, esse relacionamento com os poloneses, com a comunidade local, os casamentos, os namoros, os conflitos, os desentendimentos, enfim, esse cotidiano. E aí eu comecei a fazer a pesquisa, fui atrás de famílias, fui fazendo entrevistas, mas sempre ouvindo, dando vez e voz aos personagens que fizeram a história. Aí, de posse de todo esse material ao longo dos anos, também algumas famílias doaram alguns objetos que foram da colônia Sicília, né? E aí fizemos o memorial e fizemos o livro. E esse livro, então, ajuda a elucidar tantas dúvidas que se tem a respeito dessa história.